Glória a Deus, você pode se assentar. Talvez hoje seja um dos dias mais difíceis de ministrar a palavra de Deus. Então, como eu digo sempre ali na equipe, põe amor nas minhas palavras, né? Coloca amor em nome de Jesus. Grande privilégio, grande responsabilidade. 2 gigantes na fé pastorearam essa igreja por cerca de 60 anos. Pastor Jonathan e pastor Gilson Breder. E essa responsabilidade, ela passa por tantos desafios, mas a gente já sente o cheiro do novo no ar, amém? Posso sentir isso na minha vida, mas hoje estávamos conversando com os pastores e dizendo, há uma unção de novidade sobre a vida da igreja, e a nossa grande responsabilidade é proteger essa unção, para que juntos nós possamos viver esse novo tempo, amém, igreja? Queria que a tua Bíblia estivesse aberta no livro de Atos, no capítulo 7. E essa é uma história linda, uma história que a gente conhece no Velho Testamento, mas ela é uma história que é tão bem resumida nos lábios de Estevão no Novo Testamento, no capítulo 7 de Atos. E ela é a síntese da história de Moisés, da liderança de Moisés, do ministério de Moisés. Semana passada, pastor Leno liberou sobre a vida da igreja, nos 4 cultos, e no culto de ontem, do sábado, uma palavra que eu falo, uma palavra profética sobre a vida da igreja. Em vários aspectos ela é profética, porque ela nos convida a todos a atravessar um tempo de deserto para um tempo de conquista, um tempo de novidades. Mas o Senhor me trouxe olhar um pouco antes dessa história, toda a preparação, toda a liderança, tudo o que conduziu um povo a viver um tempo de novidade. Na palavra do Senhor nós temos então ali, e o tema da mensagem hoje é 40, e nós não fazemos numerologia na Bíblia, mas alguns números são marcantes, e um desses números é o número 40, ele aparece na palavra do Senhor diversas vezes, ele aparece no dilúvio, ele aparece na história de Moisés, como nós vamos ver, ele vai aparecer no tempo em que Jesus escolhe para jejuar, e depois então, ele é ali tentado. O número 40 aparece em diversas oportunidades, o tempo entre a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. Esse número ele é carregado de uma simbologia, lembre-se, não é esoterismo gospel, mas nós não podemos desprezar algumas coisas que a Bíblia salta. E 40, nós podemos traduzir como um número que significa lapidação, preparação, transição. 40 é um número que vai nos reportar muito a aprovação, a estarmos num tempo em que o Senhor está nos preparando para a próxima etapa, para o próximo nível nas nossas vidas. E aqui, nós vamos ver 3 fases na vida de Moisés. Talvez você já tenha ouvido isso tantas vezes, os 3 ciclos de 40 anos na vida de Moisés. Eu costumo dizer e fazer um resumo que os teólogos fazem da vida de Moisés, dizendo, Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, depois 40 anos aprendendo que não era ninguém, e nos últimos 40 anos da sua vida descobriu como Deus usa alguém que sabe que não é ninguém. É assim na vida de Moisés. Os primeiros 40 anos de Moisés são os anos de palácio. Diga, tempo de palácio. É um tempo de formação. Você conhece a história, olha só como começa. Atos capítulo 7, versículo 20 diz, por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos. Esse é o primeiro ciclo da vida de Moisés, são os primeiros 40 anos, tempo de palácio. Ele nasceu, havia uma sentença de morte sobre o Egito, sobre todo filho dos hebreus, sobre todos os filhos dos escravos no Egito, o primogênito, os meninos deveriam ser mortos.
Deus liberta, Deus preserva a vida de Moisés com um propósito grandioso que ninguém fazia ideia. A única ideia que havia no coração daquela mãe, daquele pai, daquela irmã era uma só: vamos salvar o menino. É a ideia básica. Nós estamos lutando em oração com uma família aqui na igreja, criança, 1 ano e meio praticamente de vida, tendo que ser submetida a várias cirurgias, tratamento, intubação, extubação. Estamos lutando ali com a família do Fábio, do professor Ivan, pela vida do Daniel. E qual esforço nós não fazemos para preservar a vida de um dos nossos filhos? Quantas vezes meus filhos ardendo em febre, eu orava dizendo: Senhor, em mim, livra-os assim, porque assim a gente faz o que for possível para preservar a vida de um filho. Esse era o propósito da mãe, da irmã, dos pais, da família de Moisés, apenas preservar a sua vida. Só que naquele propósito Deus tinha um plano maior. Mas o que me chama a atenção nesse tempo, pode passar, é o propósito de Deus em levá-lo para o palácio. É um tempo em que ele vai receber aprendizagem. No meio do seu povo ele não estaria apto a receber o que ele recebeu no palácio. O palácio é o tempo em que ele recebe conhecimento e habilidades para algo que Deus quer fazer depois. É ali que ele aprende a ler e a escrever. Não faria isso, não teríamos o Pentateuco se Moisés não passasse pelo tempo de palácio. Ele não teria habilidades da escrita, ele não teria inteligência o suficiente, não inteligência, mas capacidade, habilidade de poder liderar, porque como um príncipe no Egito, ele é instruído na arte da liderança, ele é instruído na arte do comando, ele começa a receber conhecimentos. Mas pastor, é um templo pagão. Deus usa o lugar que for necessário para te preparar. Você pode ter nascido, estar vivendo, talvez no lugar que você acha o péssimo. Senhor, como eu não gostaria de estar aqui. É nesse lugar que você tem que estar atento, porque ali Deus tem muito. Eu lembro no término do meu seminário, eu me considerava pronto para ir para o ministério. Eu tinha entrado cedo, eu já tinha algumas experiências aqui de abrir congregações na igreja, Colibri, Roxinóis, Monte Castelo. Eu falava, estou pronto. E quando eu estava terminando o seminário, eu orei ao Senhor e perguntei: e agora, Senhor? Deus me disse: vai trabalhar, vagabundo. Eu sempre fui do trabalho, tá? Minha carteirinha assinada desde os 14 anos, que naquela época podia, né? Uma família que sempre prezou pelo trabalho, mas o Senhor disse: você não está pronto. Sabe para onde eu fui? Para os Correios e Telégrafos, concursado. Sabe qual era o meu concurso? Auxiliar de Serviços Postais. A sigla era ASP. Sabe o que é o auxiliar de serviços postais? É o auxiliar do carteiro. É o camarada que, quando chega aquele caminhão de cartas, hoje a dinâmica é diferente, é quem separa as cartas, as encomendas nos nichos para o carteiro entregar. Esse era o cargo mais inicial do correio. Quando eu fiz a entrevista para entrar, para saber para que lado que eles iam me mandar, eles perguntaram: você sabe datilografia? Eu tinha feito datilografia na 14 de julho. Quem fez aqui datilografia? Você fala: não serve para nada. Se eu não tivesse datilografia, talvez eu não tivesse aqui. Porque daí me tiraram lá do serviço operacional e me mandaram para o escritório, para os recursos humanos, porque eu tinha datilografia. Queridos, nada que você adquire de aprendizagem, Deus despreza na sua vida. Cada curso, alguns dias atrás nós fomos participar de um seminário ainda com o pastor Gilson, e chegou uma hora, a gente pôde compartilhar o quarto naqueles dias ali no Rio de Janeiro. E ele disse: Eli, eu estou até constrangido, porque a gente está ouvindo tantas coisas que a gente já ouviu. Eu falei: pastor, eu estou voltando cheio de novidades, eu estou voltando cheio de conhecimento, porque não despreze nada. Nada do que Deus está te usando, os lugares que Ele está te colocando, as ferramentas que Ele está colocando na sua mão, elas têm um propósito. Ali Moisés estava vivendo no conforto do palácio. Ali Moisés estava vivendo nos privilégios do palácio. E ele poderia simplesmente passar por aquela fase e dizer: olha, é por aqui, já está bom demais. Isso aqui é vida. Quem não queria vida?
Quantos, tanto no Egito quanto lá no meio do seu povo, não era esse o seu próprio motivo de oração? Ah, como eu queria ter uma vida de príncipe. A palavra do Senhor diz que mesmo nesse dito conforto, já tendo adquirido, já com seus 40 anos, pensa bem, nós estamos falando de 40 anos, nós não estamos falando de 4 dias, 4 meses, 4 anos, nós estamos falando de 40 anos no palácio, recebendo toda a instrução que poderia receber, sabe? Ele decide, ele tem uma ideia, a palavra diz que quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Agora, Moisés vai para o segundo cenário da sua vida. No primeiro momento, Moisés falou assim: eu tenho tudo. Eu moro no palácio, eu tenho conforto, não falta comida, não falta instrução, não falta habilidade, não falta conhecimento. Eu tenho tudo que eu preciso. Mas agora é hora de mudar a estação. Agora é hora de ir para uma nova etapa na sua história. Agora é hora que Moisés precisa ser realmente colocado dentro do propósito. Lembre-se, formação é diferente de preparação. Formação é tudo que você pode adquirir, é tudo aquilo que vem às suas mãos e você pode trazer para dentro em forma de conhecimento, de experiência. Isso é a formação, a gente recebe desde criança. Para alguma coisa nós estamos sendo formados. Agora, a preparação de fato, ela acontece no deserto. E olha só o que acontece na segunda fase de vida de Moisés. Porque ele aos 40 anos diz: eu vou para casa, eu vou visitar o meu povo. Ali em algum momento ele tinha ganho essa noção de que ele não era um egípcio. Ele vai visitar o seu povo. O que ele encontra? Um egípcio maltratando um escravo hebreu, alguém do seu povo. Ele não tem dúvida, o sangue ferve, o sangue hebreu fala alto, ele vai e mata o egípcio. Oh, que defesa! Mas olha só o que acontece na sequência. Quando ele volta novamente para ver o seu povo, né, ele mata o egípcio e vai para casa. Passa alguns dias, ele diz: vou outra vez lá. E o que ele encontra? Um egípcio brigando com um hebreu? Não. Ele encontra 2 hebreus brigando. E ele vai se colocar no meio daquela confusão. Ao que um deles diz o seguinte: ué, você é juiz sobre nós? Será que você vai me matar assim como você matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Essa é a segunda etapa, é a etapa do deserto. Moisés vai, mata o egípcio, encobre e volta para casa, está tranquilo, ninguém viu. Ele vai resolver um outro conflito, o passado bate na porta. E alguém que provavelmente seria alguém já defendido por Moisés, é esse que se levanta dentro da sua própria casa para dizer: eu vi que você matou o egípcio, não vai ficar encoberto. Ele tem medo e fala: não vai dar certo, porque agora eu sou réu aqui no Egito. E ele foge da presença de Faraó. E é para o deserto que ele vai. O deserto é o tempo de preparação. O deserto é o tempo em que Moisés vai perceber que ele não é nada. Ele pensou que tinha tudo, mas agora ele está vendo de que o que ele é e o que ele tem não é suficiente. É no deserto que ele vai receber a grande lição de humildade e espera. Enquanto no palácio, enquanto nas oportunidades da vida eu recebo conhecimento e habilidades, o deserto me prepara não externamente, o deserto prepara o meu coração. O deserto é um tempo de humilhação, é um tempo de dependência, às vezes é um tempo de solidão. É lá no deserto que Jesus é levado, e a palavra do Senhor diz que quando Jesus sai das águas do batismo, o que acontece é fantástico, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu ao deserto para quê? Para ser tentado. Olha lá em Mateus, o texto deixa bem claro, quando ele sai da água do batismo, tem aquela experiência, a pomba, Deus falando do céu, uau, que lindo!
Logo em seguida o texto diz: e conduzido pelo Espírito, foi para o deserto para ser tentado. Queridos, muitas vezes nós vamos viver situações de deserto, porque é para lá que Deus vai formar o nosso caráter. Possivelmente, quando Deus tem algo grandioso para a sua vida, haverá uma grande dor que você vai ter que enfrentar. Haverá um tempo de acerto de contas. Aquele era o tempo de Moisés. O príncipe do Egito agora é um pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu sogro, porque nem rebanho ele tem. Essa é uma grande lição para mim, é uma grande lição para nós pastores. Se nós não estamos preparados para cuidar das ovelhas alheias, Deus nunca vai confiar um povo para que a gente possa liderar. Quando nós trabalhamos em equipe, eu vou dar um testemunho, não é um testemunho bonito. Um dia um amigo meu me ligou, e ele disse assim: e aí, como que está aí na primeira? Né? E eu disse assim: rapaz do céu, está com muito trabalho? Eu falei: se eu trabalhasse para mim o que eu estou trabalhando para o Gilson, eu ia ser pastor da maior igreja do mundo. E falei assim com ele: e saí? Ah, para quê? Fui orar. Deus me perguntou: você está trabalhando para quem? Eu falei: não, Deus, me perdoa, já entendi. Ele falou: não é disso que eu estou falando com você. Eu falei: não, Senhor, não estou trabalhando para o Gilson, não, é para o reino, é para o Senhor. Já entendi o puxão de orelha. Não, mas não é disso que eu estou falando com você. Para quem você trabalhou todos esses anos antes? Foi para você? Quando nós não estamos preparados para entender que as ovelhas são do Senhor, que a igreja é do Senhor, e Deus me fez lembrar algo que Ele já havia me falado lá no passado: lembre-se quem você é. Você só é o porteiro que abre a porta para o pastor entrar, porque o rebanho tem dono. Se o Senhor vai nos usar em algo grande, Ele precisa nos mostrar quem nós somos. Um dos maiores exemplos, não vou falar sobre ele agora, mas é João Batista, porque ele sabe exatamente o papel dele. Ele diz: importa que ele cresça e eu diminua. Era isso que Deus estava fazendo na vida de Moisés. Imagina, 40 anos no palácio. Imagina que do seu povo ele é um dos únicos que sabe ler e escrever. Imagina que este homem está cheio de conhecimentos e habilidades. Ele está se achando. É no deserto que Deus vai mostrar: não são assim as coisas. Você está indo para servir. Deserto é terra seca, aonde nós precisamos depender a cada dia. E aqui acontece algo tremendo. Versículo 30, nós já estamos lá no versículo 30, quando diz: passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que passava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão, e aproximando-se para contemplá-la, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E olha agora, Deus diz: não é por você, Moisés. Eu não te levanto por causa de você. Olha o versículo 34, ele diz: certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. É lindo que quando Deus vai nos usar, Ele nos enche de habilidades, Ele nos enche de conhecimentos. Depois Ele nos traz para a realidade de quem nós somos, de verdade, esvazia. E daqui a pouco Ele fala: agora vou te usar, tá bom? E você fala: uau, vou ser usado por Deus. Não é por sua causa, é por causa do meu povo. Olha só, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que sente e um Deus que desce. Esse é o seu Deus.
Eu não sei qual Moisés ele vai usar para usar na sua vida. Eu não sei qual Moisés ele vai levantar para trazer socorro para você. Eu não sei qual situação ele vai mover céu e terra para tirar a sua vida da aflição. Mas Ele é o Deus que vê, ouve, sente e desce. Ele não está parado, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, os seus ouvidos não estão tapados. Ele é o Deus que ouve a sua oração. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei, Ele vai fazer. Eu não sei qual Moisés ou qual situação Ele está preparando, mas Ele está levantando alguém que vai abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E agora esse Moisés, que viveu no palácio desfrutando, que foi para o deserto para saber que não era nada, agora Deus o manda de volta para o palácio, lá para o Egito. Olha, você vai voltar do lugar aonde você veio, mas não mais para desfrutar. Agora você volta para confrontar aquilo que se vive no palácio. Chegou tempo de julgamento. E aí nós entramos no terceiro período da vida de Moisés. No primeiro momento, Moisés está no palácio. No segundo, ele está no deserto. Agora ele vai viver 40 anos de liderança. Moisés está indo para o tempo de ser usado. Moisés está indo para o tempo em que ele vai poder efetivamente unir conhecimento e habilidades com um caráter transformado. Porque quem recebe poder sem ter sido trabalhado no caráter, vai se tornar um líder ditador. Se alguém recebe muito conhecimento, habilidade, ele é top em tudo que ele faz, ele é excelente em tudo que ele faz, mas o coração não foi trabalhado, a sua liderança vai machucar vidas e não edificar. Deus então dá conhecimento, Deus dá e provê habilidades, Deus trabalha o caráter, e agora leva Moisés de volta para a sua missão. Pensa que Moisés vai agora viver 40 anos de liderança. Mas ele teve que viver 80 anos entre formação e preparação. E agora a palavra do Senhor lá no versículo 35, Estevão diz sobre Moisés: a este Moisés, a quem tinham rejeitado dizendo, quem colocou você como chefe juiz, Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra, no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. A lição da montanha, e por que eu coloco aqui a montanha e não novamente o deserto? Porque por mais que estava no deserto, é na montanha que Moisés vai ter umas novas experiências com Deus. É na montanha que Moisés vai se tornar íntimo de Deus. Pense que Moisés está com 80 anos de vida, e a maioria de nós pensa em parar muito antes. Eu vejo que a geração dos meus avós, eles trabalharam até morrer, a expectativa de vida era diferente. A geração dos meus pais, ela teve força e ela trabalhou por necessidade ou por gosto mesmo, vai até os 70, 75. A minha geração parece que ela é a geração que já chega ali nos 50 meio cansada. Os meus filhos e os amigos dos meus filhos já falam em aposentar aos 40. 40 está com a vida resolvida. Eu falei, mas me dá a fórmula. Eu quero aprender. Cada geração ela fica talvez menos operosa. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com mais conforto, Enquanto o meu avô construía a casa, meu pai consertava tudo que estragava, eu troco uma tomada ou outra, talvez a próxima geração vai depender de habilidades que outros têm. E é assim, muitas vezes nós não nos preparamos para uma vida de operação tão longeva, como a gente vê na história de Moisés. Mas a primeira coisa que eu aprendo com Moisés nesse ponto é de que nunca é tarde para Deus nos usar. Talvez aos 80, alguns daqueles que nasceram próximos a Moisés já não tinham perspectiva. Moisés estava ali começando o que realmente nasceu
para fazer. E a montanha vai me ensinar duas lições: firmeza e dependência. Repita comigo. Se eu recebo conhecimento e habilidade lá no palácio, se no deserto eu aprendo paciência, perseverança e humildade, na liderança, no exercício daquilo que Deus me chamou para fazer, o que Ele vai pedir de mim e criar em mim é o senso de firmeza e dependência. Firmeza de propósito, saber para o que eu nasci, saber para qual propósito o Senhor me firmou. Ah, pastor, é difícil de saber isso. Hoje a gente trabalha porque precisa. Não estou falando de trabalho. Eu não estou falando das coisas que você faz. Eu estou perguntando para você sobre o seu propósito de vida. Para que você nasceu? Em suma, todos nós fomos criados para a glória de Deus. Qual é a maneira como você vai glorificar a Deus? A Bíblia diz que comendo, bebendo, fazendo o que for, a gente deve dar glória a Deus. Mas a minha pergunta para você é: qual é o seu propósito de vida? Para qual o chamado o Senhor o levantou? Deus tira Moisés do palácio para levá-lo ao deserto, a fim de prepará-lo para retornar ao palácio com uma missão. Moisés experimenta um deserto para ter firmeza de caráter de enfrentar um palácio. Sabe? O que mais me admira e a correlação mais próxima que eu tenho novamente é João Batista. João Batista, ele está lá no deserto, ele é a voz que clama no deserto, e ele denuncia o pecado do povo. E ele é ousado em dizer: arrependei-vos, convertei-vos. Ele diz: ó, está chegando o reino de Deus. E ele tem uma mensagem forte diante dos simples. Eu falo, que moral, né? Que homem de Deus. Mas o que mais me admira é que ele vai na porta do palácio, e a mesma ousadia que ele tem para falar com os simples, ele fala com os poderosos. Ele denuncia o pecado da monarquia. Ele perde a cabeça por causa disso. Porque aquele homem que clama no deserto com autoridade é o mesmo que vai para os lugares públicos, para os lugares relevantes de governo e mantém a mesma firmeza de caráter. Sabe, querido, se nós não somos trabalhados nisso, nós vamos agir de um jeito, em ambientes mais fáceis e em demonstrar a nossa fé, mas vamos vacilar em oposições mais firmes contra a nossa fé. Moisés é preparado no deserto porque o desafio do palácio é muito grande. A gente tem um resumo da história. Moisés recebe 4 ofertas. Essa é uma palavra que eu até ministro separadamente. A primeira oferta que Moisés recebe quando vai falar com o povo, com o faraó, é o seguinte: ó, vocês estão com tempo sobrando. Estão com tempo sobrando, então dobra o exercício da produção e dá menos materiais para eles trabalharem. Segundo, quando Moisés volta a Faraó diz: olha, é o seguinte, vocês podem ir então adorar. Moisés, pega o seu povo, tira o seu povo um tempo. Eu sei que está todo mundo cansado, não é? Vocês vão fazer um culto, vocês querem fazer um culto para o seu Deus? Vai ali no deserto, aqui próximo, adora ali e volta. Mas quando vocês forem, não vão muito longe. O segundo convite que Faraó faz para as nossas vidas: ó, é legal esse negócio de ser crente, mas não precisa ser fanático, né? Não vai muito longe. Vai ali, cultua e volta a viver o que você estava vivendo. Essa é uma oferta de Faraó para a nossa geração. Vai, mas sem profundidade. Vai, mas sem envolvimento. Moisés volta, e praga vindo. Moisés volta diante de Faraó. Qual que é a outra proposta de Faraó? Vocês vão, mas vocês não vão levar nem mulher nem filho. Vai, mas não ganha a sua família não. Vai, mas é o seguinte, você já está salvo? Vai sozinho. Para que sair pregando para todo mundo? Para que sair anunciando a mensagem de salvação? Vai, mas não fica levando mais ninguém. E a quarta proposta de Faraó, infelizmente, é a que muitos de nós aceitam. Ele diz: tá bom, vocês podem ir embora, mas vocês vão deixar aqui todos os seus bens. Sabe o que Faraó está dizendo? Ó, pode ser crente, pode ir cultuar o seu Deus, mas o seu bolso eu quero continuar controlando.
E Moisés responde de uma maneira tão fantástica, dizendo assim: não vai ficar nenhuma unha no Egito. Nenhuma unha no Egito. Nós não abrimos mão de ir levar os nossos bens, porque queremos sacrificar ao Senhor. Moisés tinha que enfrentar os desafios do palácio. Foi lá no deserto que ele foi preparado. Agora ele está diante de Faraó. E quando o povo sai, Moisés fala: pronto, a parte difícil já aconteceu. Já enfrentei Faraó, já teve sucesso. Agora estamos aqui diante do mar, né? Daí Deus abre o mar, faz aquele milagre. Os carros de Faraó, eles submergem. É engraçado teologia, porque tem uma linha da teologia que diz que é um movimento natural que aconteceu ali naquelas águas, né? E as pessoas passaram assim quase no seco, mas é por causa dos ventos que ocorrem naquela região. E a irmã estava lendo a Bíblia e ela dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E chega um teólogo perto dela e diz o seguinte: eu amo teologia, tá? Mas às vezes a gente tem que só comer e se alimentar. E ele diz: o que você está fazendo? Eu estou lendo a Bíblia, olha só como Deus abriu o mar e o povo passou seco. Ele falou: não é assim. É que aí é uma região que bate os ventos. E contou toda essa história, né? E aí eles passaram assim, com a água quase na canela, né? Mas é a Bíblia que está ilustrando. Entendeu? Entendi. Ela continuou lendo, ele saiu e ela: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou: o que foi? Eu estou admirada, como que Deus matou o exército todo de Faraó em meio palmo d'água. Quem quer crer, crê, irmão. Quem quer duvidar, vai duvidar a vida toda. E aí Moisés fala: pronto, já não tem mais Faraó, já não tem mais Egito. E aí Moisés não sabia que agora que era o desafio, liderar um povo. E eu gosto muito dessa expressão, ela não é nova nem para mim, nem para você. É fácil tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do coração do povo. E ele tem que liderar um povo que tem o coração no Egito. Mas Deus faz milagres, Deus vai fazendo provisão, e Deus vai usando, e ele é chamado pela palavra do Senhor como o homem mais manso da terra. Uma vez ele perde a cabeça, isso lhe custa caro, mas Moisés é um homem que tem firmeza, mas também tem mansidão. Essas são as fases, esses são ensinamentos da vida de Moisés. Cada fase da vida tem um propósito. Diga: Deus nos forma no palácio. Deus nos molda no deserto. Deus nos forja na montanha. Essas são as fases pelas quais a vida de Moisés passa. Você pode ler comigo: 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, 40 anos na liderança. Sim, é isso que Deus faz na nossa vida. Deus nos dá os recursos que vão ser usados lá na frente. Deus nos molda o caráter para sermos líderes, para sermos discípulos de excelência. E Deus nos forja na montanha, porque é lá na montanha, entre trovões e relâmpagos, a presença do Senhor é que nós ganhamos temor e força para cumprir o propósito que Ele nos chamou. E nem sempre é fácil passar pelas fases dos 40 anos. Talvez você esteja na fase do deserto, talvez você esteja na fase da formação. Eu estou aqui, mas não sei nem porque eu estou em dúvida. Eu estou aqui, mas estou sofrendo, eu estou sozinho. Eu quero te dar uma boa notícia: você pode estar vivendo o 40 na sua vida, mas 41 está chegando para você. Lembre-se, choveu 40 dias e 40 noites. Chegou o 41, a chuva cessou. Moisés cometeu um assassinato, se escondeu por 40 anos. Mas chegou o ano 41 e Deus o chamou para resgatar Israel. Moisés subiu a montanha por 40 dias. Mas no 41 a lei do Senhor veio sobre o seu coração. Os israelitas vaguearam por 40 anos no deserto. Mas no 41 eles entraram na terra prometida. Golias zombou do povo de Deus, de Israel, por 40 dias. Mas dia 41, Deus levantou um Davizinho e o matou. Jonas pregou uma mensagem por 40 dias, uma mensagem durante 40 dias. Um povo duro se converteu, porque chega no 41 e Deus
cumpre os seus propósitos. Jesus jejuou e foi tentado por 40 dias, mas no dia 41 o diabo fugiu e os anjos vieram o servir. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos por 40 dias, mas no 41º, ele subiu aos céus e dizendo: eu volto para estar com vocês, sabe? Tem 40. Glória a Deus. Tem 40. Mas não desista no 40. Porque a chuva vai parar, o gigante vai cair, a tentação vai passar e você vai entrar na terra prometida. 41 está chegando na sua vida. E nos dias mais difíceis que você estiver enfrentando, lembre-se, é Deus quem está no controle da sua história. Essa canção que nós vamos cantar, ela fala sobre isso. Tem dias que a angústia bate forte dentro do nosso peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Senta e ouve. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Sabe? Lembre-se sempre, era a mão de Deus que estava sobre a sua vida. Eu não sei se você está vivendo o 40 na sua vida. Eu não sei se você está vivendo um tempo de formação, um tempo de provação, um tempo de preparação. Mas uma coisa eu sei, esse ciclo encerra e no 41, Deus revela os seus propósitos sobre a sua vida. Se você quer entrar no 41 de Deus, eu queria que você fosse se colocando em pé nesse momento. E nós vamos adorar o nome do Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos, ó Pai amado, que é o Senhor quem nos forja. Nós cremos que é o Senhor quem nos prepara. Nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor é quem nos forma desde o primeiro dia. Ó Pai amado, melhor, a palavra diz que antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Ó Deus, em nome do Senhor, não tem acasos. Ó Pai amado, não tem, Senhor, situações, ó Pai amado, que estão fora do seu controle. Basta apenas nos colocarmos para que o Senhor nos use conforme o Senhor preparou. Ó Deus, ó Deus, faz 41 chegar. Ó Deus, faz a chuva parar, faz o céu se abrir. Ó Deus, Golias vai cair, porque o Senhor está levantando um novo tempo, Pai, em nome de Jesus. Aquele que nos tenta vai fugir por 7 caminhos, e os anjos do Senhor servirão os teus filhos e as tuas filhas. Nós cremos que 41 chegou para a vida do teu povo, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar ao Senhor. Bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui.
pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história, e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Glória a Deus. Obrigado, Serginho. Glória a Deus. Sabe, acho que você já viu uma ilustração de alguém cavucando, assim, escavando tentando procurar uma pedra preciosa. E primeiro quadrinho cavando, segundo cavando, o terceiro ele desiste, e no quarto quadrinho mostra a cena, faltando isso aqui, né, para chegar no diamante. Eu quero te fazer um desafio nessa tarde. Não desiste. O 41 está chegando na sua vida em nome de Jesus. Mas pastor, pode demorar mais um pouquinho? Pode, mas a mão que te sustentou até aqui vai continuar segurando e firmando você. Em nome de Jesus, creia.
Eu não posso dizer para vocês em qual fase você está, e talvez nem sejam só essas 3 fases que Moisés viveu, tantas outras. A vida é tão dinâmica, às vezes a gente pode estar vivendo as 3 numa época só, não importa. O que importa é que a mão que sustenta, ela não vai soltar. Ele é fiel. Ele é fiel, sabe? Saia daqui com o texto da palavra do Senhor que diz, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que em nós começou a boa obra, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Ele não vai parar pela metade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo sejam sobre a vida da igreja, hoje, nesse dia, e até a consumação dos séculos, aqui neste lugar, e até os confins da terra, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Uma semana de vitórias na presença do Pai, a mão vai te sustentar em nome de Jesus.